Salve, salve, doutores e doutoras de todo o Brasil. Eu sempre me entretenho demais com esta saudação inicial e aqui no nosso curso, esse entretenimento, essa alegria, não tenham dúvidas, é muito maior. É sempre bom iniciar mais um estudo com vocês, tá bom? Bom, pessoal, a essa altura do campeonato, quem não me conhecia já me conhece. Para quem ainda não guardou, recomendo que vocês acessem o primeiro vídeo, o vídeo que a gente acaba fazendo uma introdução ao curso. A gente fala um pouquinho do curso. E, como vocês bem sabem, o nosso curso é dividido em módulos. A gente fechou o primeiro módulo, em que, na verdade, não fechamos o primeiro módulo, a gente fechou a primeira lei deste primeiro módulo, né? Estudamos tudo sobre a lei de interceptação telefônica. Matamos a lei 9296/96, agora inauguramos o estudo de outra lei penal extremamente relevante, uma lei muito utilizada pelo operador do direito, uma das leis que estatisticamente, vale dizer, é uma das mais cobradas em concurso, e é uma lei, doutores, muito acessível, uma lei pequena. Então, para quem está focando em concurso, é uma lei que a gente não pode perder ponto em prova, tá? Mas é uma lei que o seu conteúdo, embora o conteúdo positivado seja curto, seja pequeno, e aí eu recomendo demais que vocês leiam esta lei várias vezes, caso o seu foco seja concurso. Mas como eu estava dizendo, embora esse conteúdo da lei, conteúdo positivado, seja bem pequeno e o pacote anticrime acabou diminuindo ainda mais, a verdade é que trata-se de uma lei que acaba abrangendo outras leis e que envolve muita discussão doutrinária e, sobretudo, jurisprudencial. Então, para você que pensa que concurso público é só estudar a lei seca, no que se refere à lei, que nós vamos inaugurar o nosso estudo agora, você está completamente enganado. Porque aqui tem muita coisa para ser falada em âmbito doutrinário e jurisprudencial, e tenham certeza que faremos isso ao longo das nossas aulas aqui. Afinal de contas, como eu venho dizendo, o nosso compromisso aqui é com a excelência. Eu reforço, doutores, a necessidade de vocês produzirem, se dedicarem na produção de um bom caderno. Ao final do nosso curso, acreditem em mim, vocês vão ter um verdadeiro manual de legislação especial criminal no caderno de vocês. Para quem se dedicar nessas anotações, consultando todas as indicações que a gente fizer em termos de jurisprudência, eu tenho certeza, doutores, que vocês vão ter um conteúdo excepcional, eu não tenho dúvidas, tá bom? Então, próximo ponto no caderno de vocês, Lei 8.072/90. Lei 8.072/90, que é a lei dos crimes hediondos, tá? Pessoal, eu vou começar fazendo uma introdução sobre o estudo da lei de crimes hediondos. É outra lei que eu gosto muito de estudar. E eu vou, portanto, fazer uma contextualização. Eu acho muito interessante que a gente inicie o estudo das leis penais fazendo essa contextualização, trabalhando o fundamento constitucional da lei, porque essas considerações gerais, pensando em concurso, pensando em quem efetivamente está focado em concurso, e aí eu já começo a pensar em segundas fases, você eventualmente se deparando com uma questão, uma redação sobre a lei de crimes hediondos, que inclusive já foi prova do Ministério Público, né? Já foi prova de redação, né? Uma dissertação em segunda fase, para o Ministério Público, salvo engano, o Ministério Público do Estado
de Minas Gerais. Então, uma lei extremamente relevante, e é por isso que eu gosto sempre de iniciar com essa contextualização, já pensando numa dissertação que você vai arrebentar na sua introdução, né, na introdução do seu texto. Tá? Então, para a gente iniciar essas considerações gerais, doutores, eu destaco, e aí obviamente que você pode ir pontuando nas suas anotações, no seu caderno. Se tiver alguma dúvida, volta, aperta a pausa, veja com calma, porque a gente vai jogar muito conteúdo agora. Essa aula introdutória ela é muito densa, porque, insisto, eu não estou aqui para passar o básico para vocês, tá? Vamos lá. Fato é que a Lei 8.072/90, mais conhecida como a Lei dos Crimes Hediondos, ela surge no início da década de 90 como uma expressão do direito penal máximo, seguindo o modelo de lei e ordem, law and order. A ideia, doutores, pode voltar comigo? Primeira observação. A ideia é se valer do direito penal como um instrumento de controle social. A ideia do legislador é trazer, ou foi trazer, para dentro da Lei 8.072/90, os maiores rigores do nosso ordenamento jurídico penal. E deste modo, por meio desses rigores jurídico-penais, desestimular a ação, desestimular a prática de determinados crimes, aqueles etiquetados como hediondos. Nós temos as infrações de menor potencial ofensivo, nós temos as infrações de médio potencial ofensivo, nós temos as infrações de maior potencial ofensivo e temos as infrações de máximo potencial ofensivo. Dentro dessa escalinha, e percebam, via de regra, você identifica a gravidade da infração com base no seu preceito secundário, ou seja, na pena imposta ao crime. O legislador, evidentemente, pautando-se por um juízo, por um princípio de proporcionalidade, ele vai estabelecer na pena, né, no preceito secundário do tipo penal incriminador, uma pena proporcional à gravidade do crime. É evidente que o legislador, por vezes, acaba se atrapalhando nisso, não por acaso a gente acaba se deparando com algumas inconstitucionalidades, como inclusive a gente vai pontuar aqui ao longo desse nosso estudo sobre a lei de crimes hediondos. Mas, teoricamente, num universo perfeito, a ideia é estabelecer no preceito secundário dos tipos penais incriminadores uma pena adequada e proporcional à gravidade do crime. Quanto mais grave o crime, maior a pena. Mas ao lado da pena estabelecida ao crime, doutores, nós temos também a natureza da infração penal. Então, por um lado, a gente tem a pena como um critério para identificar a gravidade do crime, o desvalor que aquela conduta tem para o ordenamento jurídico, ou perante o ordenamento jurídico. E ao lado da pena, nós temos também a natureza da infração. E, sem dúvida nenhuma, as infrações de caráter hediondo são aquelas consideradas mais graves pelo nosso ordenamento jurídico. Evidentemente, esta gravidade que se espera dos crimes hediondos nem sempre ela vem acompanhada proporcionalmente da pena que foi fixada aquele crime rotulado como hediondo. Mas, insisto, o nosso legislador ele não é perfeito, longe disso. Então a gente percebe aí alguns anacronismos, mas fato é que no mundo ideal a pena estabelecida para o crime
deveria ser proporcional à sua gravidade. Daí por quê? Se os crimes hediondos são os mais graves do nosso ordenamento jurídico, certamente a eles deveriam ser impostas as maiores penas, as penas mais severas. E o espírito da lei, inclusive, seguindo uma premissa constitucional, é de fato impor um tratamento jurídico penal extremamente rigoroso aos autores de crimes hediondos e equiparados. Tá? Então, essa é a primeira observação. A lei de crimes hediondos surge como uma expressão do direito penal máximo. Não por acaso, Tures, e aí eu faço outra observação importante, não por acaso, a lei de crimes hediondos, para muitos, pode ser indicada como uma expressão do chamado direito penal do inimigo. Vejam que esse modelo de lei e ordem, de direito penal máximo, esse aspecto, essa ânsia punitiva do legislador, materializada na Lei 8.072/90, para parcela da doutrina, pode sim ser retratada como uma influência da chamada teoria do direito penal do inimigo. A teoria do direito penal do inimigo, que não é o nosso foco aqui, criada pelo jurista alemão Jacobs, ele defendia e defende, aliás, ele faz essa sustentação de modo muito, muito bem elaborado, então é muito bem construída a teoria, e a ideia do direito penal do inimigo é justamente neutralizar determinadas pessoas que integram a sociedade e que não podem ser tratadas da mesma forma que os cidadãos comuns. Então, para a teoria do direito penal do inimigo, nós temos o cidadão comum, a quem devem ser observadas as garantias constitucionais, as regras processuais penais, enfim, o ordenamento jurídico vigente. Mas, para determinadas pessoas que demonstram que não querem se pautar pelo ordenamento jurídico, aquelas pessoas que rompem por completo com o chamado contrato social, para essas pessoas não pode ser aplicado o ordenamento jurídico, ou pelo menos não o ordenamento jurídico comum. Para essas pessoas deve ser aplicado o chamado direito penal do inimigo, um regramento muito mais rigoroso que tem por objetivo neutralizar esse tipo de pessoa. Então a gente tem o direito penal do cidadão e nós temos o direito penal do inimigo. E ao inimigo não se pode conferir as mesmas garantias do cidadão comum. Então a ideia do direito penal do inimigo é suprimir garantias, é acelerar aí a marcha processual penal para que a resposta ao inimigo criminoso seja a mais breve possível. E essa resposta deve ser a mais rigorosa possível. Porque a partir do momento que o inimigo não quer seguir as regras impostas a toda a sociedade, a partir do momento em que o inimigo ele insiste em atuar, em agir às margens da lei, para este inimigo não vale as regras gerais, razão pela qual é preciso neutralizá-lo. Então a ideia do direito penal do inimigo central, doutores, é a de neutralizar essas pessoas que rompem por completo com o pacto social. A elas, insisto, aplica-se o direito penal do inimigo.
neutralizando tais indivíduos, protegendo assim a sociedade. Tá? E eu faço essas conclusões e exponho as minhas razões. Tá? Então, percebo. Olha a construção da sua introdução. Vejam como o estudo da Lei 8.072/90 vai muito além daquilo que você eventualmente vê em cursinhos, daquilo que você eventualmente vê em manuais. O nosso compromisso aqui é com aprofundamento, com excelência. Então a gente começa com a certeza de que essa Lei 8.072/90 nasce como essa expressão do direito penal máximo, trazendo os maiores rigores jurídico-penais para os autores de crimes hediondos e equiparados. Tanto assim é que há na doutrina quem sustente que esta lei, este diploma normativo de grande relevância, poderia ser indicada como um exemplo do chamado direito penal do inimigo, que busca neutralizar determinadas pessoas que rompem por completo com o pacto social. E como a gente pode subsidiar essa conclusão? Doutores, veremos isso melhor adiante, tá? Mas veja, de maneira ilustrativa, a Lei 8.072/90, como é essa expressão do direito penal máximo, ela trouxe rigores que posteriormente foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o legislador ordinário, ele acabou se excedendo ao fixar alguns rigores jurídico-penais, buscando neutralizar os autores de crimes hediondos e também, evidentemente, desestimular a prática de crimes hediondos. Na gênese da Lei 8.072/90, por exemplo, o legislador estabeleceu que condenados por crimes hediondos equiparados deveriam cumprir a pena integralmente em regime fechado. Então percebam, vejam o aspecto neutralizador desta norma. O inimigo que praticou o crime hediondo não terá direito à progressão de regime. Ele vai cumprir toda a sua pena encarcerado. Ele não será paulatinamente devolvido à sociedade. Percebam que nesse contexto a pena ela tem tão somente um caráter retributivo. Eu vou retribuir com o mal, que é a pena, o mal causado pelo crime. E aí você vai cumprir toda a pena em regime fechado, sem qualquer convívio social, e, portanto, você acaba sendo neutralizado durante o cumprimento da sua pena. Não existe um aspecto ressocializador. Então, vejam a inspiração máxima do direito penal máximo nesta norma. Do mesmo modo, o legislador ele estabeleceu a impossibilidade de liberdade provisória. Vejam, na gênese, na redação originária da Lei 8.072/90, o legislador fixou que autores de crimes hediondos equiparados não teriam direito à liberdade provisória. Consequentemente, se presos em flagrante, deveriam responder todo o processo presos cautelarmente. Não teriam direito à liberdade provisória. Mais uma face do direito penal do inimigo. A ideia é neutralizar. Tá bom? Então, doutores, percebam que toda essa construção, de fato, evidencia o objetivo do legislador em se valer dos maiores rigores possíveis para tentar desestimular a prática de crimes hediondos. E dentro desta premissa, doutores, vejam aí, a gente faz
outra observação importante. E aqui é interessante a gente destacar por quê? Porque essa observação ela se relaciona diretamente com a gênese da Lei 8.072/90. Por quê? Porque a Lei de Crimes Hediondos foi uma reação legislativa aos crimes graves que ocorreram e ocorriam no final da década de 80, começo da década de 90, especialmente os crimes de extorsão mediante sequestro. Então vejam que aspecto importante. Pautada no direito penal máximo, a Lei 8.072/90 vem como uma reação do legislador a uma onda de crimes, pode voltar comigo, notadamente uma onda de extorsões mediante sequestro que atingiram o Brasil no final da década de 80 e início da década de 90. Os crimes de extorsão mediante sequestro, autores, trouxeram um grande clamor popular, especialmente porque altas figuras da sociedade, este crime, ele atingia a alta camada da sociedade. E aí, com o sequestro do empresário Abílio Diniz e, posteriormente, o sequestro do empresário Roberto Medina, havendo, inclusive, suspeitas de motivações políticas em alguns sequestros, houve uma grande comoção social, um pânico, até pela repercussão que esse tipo de crime gerava na imprensa, né? Era promovida pela imprensa. E aí, em decorrência desta onda de insegurança que atingiu o Brasil nesse período, surge a Lei 8.072/90. Então, insisto, de mais relevante aqui, que vocês compreendam, a Lei 8.072/90 surge como uma reação, especialmente, né, uma reação legislativa, especialmente à onda de extorsões mediante sequestro que atingiram o Brasil no final da década de 80, começo da década de 90. Justamente por isso, doutores, a gente pode destacar ainda que a lei ora em estudo é um exemplo do chamado direito penal simbólico. Por quê? No direito penal simbólico, muito bem estudado e compreendido pela doutrina espanhola, o que nós temos? No direito penal simbólico, o legislador ele identifica um problema na sociedade, na sequência, ele se identifica com o problema, afinal, o legislador ele integra a sociedade, e depois de identificar um problema e se identificar com ele, o que ele faz? Ele reage. E como ele reage? Por meio de uma lei penal. Ele cria uma lei penal tentando transmitir segurança à sociedade, tentando passar a ideia que ele, legislador, está fazendo a sua parte, pautando-se nesta falsa perspectiva de que o direito penal é uma panaceia para todos os problemas sociais, pautando-se na falsa perspectiva de que o direito penal, por si só, serve de controle social. Insisto, percebam a reação. Período tumultuado, repleto de crimes graves, notadamente extorsões mediante sequestro. Preciso reagir. Eu vou reagir com o direito penal máximo, trazendo os maiores rigores do nosso ordenamento jurídico, tentando neutralizar os autores de crimes hediondos e equiparados e, naturalmente, desestimular a prática desse tipo de crime. Então, eu identifico o problema,
vou reagir. A sociedade vai ficar mais tranquila. O rigor do direito penal trará tranquilidade à sociedade. O rigor do direito penal irá promover a redução das estatísticas criminais. Um imenso equívoco, doutores. E aí a gente fecha a nossa introdução destacando exatamente isso. Infelizmente, a nossa gestão da segurança pública nunca esteve nas mãos de profissionais. Os nossos legisladores também nunca souberam tratar de maneira adequada a segurança pública. Daí porque, até por ser muito mais fácil, o direito penal é utilizado como panaceia, como solução para todos os problemas criminais. E o direito penal jamais será uma solução, pelo menos sozinho. É evidente que o direito penal funciona também como um instrumento de controle social, mas sozinho ele nunca trará os resultados que se espera em termos de segurança pública, em termos de redução da criminalidade. Eu poderia ficar aqui mais meia hora falando só de aspectos ligados à segurança pública, a importância da educação, a importância do investimento em áreas sociais, mas indo além, para que possamos reduzir as estatísticas criminais, doutores, é preciso investir nas polícias investigativas. Ah, Sanine, você está falando isso porque você é delegado de polícia? Não. Infelizmente, nossos gestores, nossos legisladores, nunca se atentaram para uma lição básica de Beccaria na sua estupenda obra do delito e das penas. Beccaria já dizia: mais importante do que a severidade do castigo, pessoal, é a certeza do castigo. Pouco importa a severidade do castigo, a severidade da pena, o rigor da pena, se eu tenho a convicção de que eu não serei responsabilizado. É a sensação de impunidade que estimula a ação de criminosos. Daí porque a certeza do castigo, a certeza de responsabilização penal, é que vai desestimular a ação de criminosos e naturalmente reduzir as estatísticas criminais. E, doutores, eu não falo isso falando, eu falo provando. Por incrível que pareça, estatisticamente, após o advento da Lei 8.072/90, com os maiores rigores do nosso ordenamento jurídico, foi verificado um acréscimo, pasmem, em boa parte dos crimes rotulados como hediondo. Então, após a lei de crimes hediondos, houve um incremento na prática dos crimes assim rotulados. E por mais que se buscasse o desestímulo na prática desses crimes, a lei nunca obteve esse resultado. Por quê? Porque a severidade do castigo não desestimula a ação de criminosos. Vejam quantos crimes são elevados à condição de hediondo até hoje, com o objetivo de desestimular a ação de criminosos. Antes do pacote anticrime, de maneira ilustrativa, o último crime elevado à condição de hediondo foi o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que tratava até então do porte e da posse de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Basicamente, em virtude da onda de crimes no Rio de Janeiro, os caras estavam metendo assalto em farmácia de fuzil. O que o legislador fez? Opa, vamos reagir. Direito penal simbólico. Eu identifico um problema, me identifico, reajo. Reajo como? Transformo o crime do artigo 16 em hediondo, com o objetivo de transmitir segurança para a sociedade e desestimular
a ação de criminosos por meio do rigor do direito penal. E aí, será que com essa mudança os criminosos do Rio de Janeiro começaram a dizer: ô gente, joguem fora os seus fuzis, porque agora o 16 do Estatuto do Desarmamento virou hediondo? É evidente que isso não aconteceu, doutores. É evidente. Por outro lado, vejam que o crime que inspirou a lei de crimes hediondos, a extorsão mediante sequestro, hoje praticamente desapareceu das estatísticas. Por quê? Em virtude da eficiência da investigação criminal. A partir do momento em que os criminosos passaram a verificar que quem praticasse esse crime era identificado e responsabilizado, eles naturalmente passaram a migrar para outro tipo de atividade delituosa, mas não mais se aventuraram na prática desse crime. Eu que passo por quase todas as academias de polícia de todo o Brasil, academias, escolas de polícia, sempre pergunto aos meus colegas policiais, delegados, quantos de vocês atuaram em investigações envolvendo extorsão mediante sequestro esse ano? Raramente alguém levanta a mão. Por quê? Porque a eficiência da investigação criminal fez com que os criminosos se enveredassem para outros crimes. E isso nada mais é do que uma lição de Beccaria. Mais importante do que a severidade do castigo é a certeza do castigo. E, doutores, o que viabiliza a certeza do castigo é uma investigação criminal eficiente, tá bom? Com isso, fechamos o primeiro bloco introdutório. Voltamos na sequência com mais.